Olá, bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Olá a todos! Hoje é sábado, 21 de junho, e a gente vai fazer uma análise da lição 13, que tem o título Imagens do Fim. Um tema bem profundo, né? Com certeza. E claro, hoje também é o nosso projeto Reavivados por Sua Palavra. A leitura do dia é Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, o maná no deserto. Exatamente. Um spoiler. É aquela passagem incrível que mostra Deus provendo o pão do céu para o povo, né? Uma aula sobre depender de Deus todo dia. Lindo demais. E para guiar nossa conversa de hoje, temos o verso para memorizar, que está lá em Jonas, capítulo 1, versículo 9. Pode ler pra gente? Claro. Diz assim: Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Forte essa declaração, né? E é o ponto de partida para o nosso objetivo hoje, entender como as histórias de Jonas, da queda de Babilônia e também de Ciro, lá do Antigo Testamento, funcionam como imagens, sabe? Paradigmas que ajudam a gente a entender a verdade presente sobre o fim dos tempos. Isso. A ideia não é ficar especulando detalhes pequenos, né? Assim como Jesus fazia com as parábolas. Exato. O foco é nos princípios gerais, nas ideias centrais. Perfeito. A gente aborda esses eventos históricos como tipos ou sombras. São como que prefigurações, exemplos que mostram como Deus age, sabe? Revelam o caráter dele e os métodos que ele usa. Então, o foco está nesses princípios e contornos gerais, nessas ideias centrais que apontam para coisas maiores, especialmente para os últimos dias. Faz sentido. Exatamente. Essa confissão dele que você leu, Jonas capítulo 1, versículo 9. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Onde é que isso se conecta com a mensagem final? Fica bem interessante aqui. Fica mesmo. A conexão é bem direta com a primeira mensagem angélica, lá de Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Lembro sim. O chamado para adorar o Criador. Isso. Diz assim: Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É quase a mesma declaração de Jonas, né? Um chamado para reconhecer quem é Deus. Impressionante a semelhança. E tem mais. Nínive, aquela cidade para onde Jonas foi meio que contra a vontade, né? Sim, ele relutou bastante. Pois é. Nínive pode ser vista como um tipo, um modelo da Babilônia espiritual que o Apocalipse menciona. Interessante. Então, a missão de Jonas acaba prefigurando a pregação final do evangelho para o mundo todo. E também aquele chamado para sair da Babilônia espiritual, que está lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Entendi. E a própria relutância de Jonas serve como um alerta, então. Com certeza. Um alerta contra o exclusivismo, né? Para lembrar que a missão de Deus é para todos, universal. Muito bom. Saindo de Jonas e pensando na Babilônia, como a queda da Babilônia histórica, lá em Daniel, se liga com o Apocalipse? A ligação é fortíssima. Se a gente pega Daniel capítulo 5, versículos 1 a 31, que narra a queda da Babilônia sob Belzazar, Aquela festa com os vasos do templo? essa mesma, a gente vê paralelos incríveis com o Apocalipse capítulo 18, que fala da queda da Babilônia espiritual. Que tipo de paralelos? Templo para beber vinho na festa pagã e o juízo que vem de repente, de forma definitiva. É verdade. Apocalipse fala que em uma hora veio o seu juízo, né? Apocalipse 18, versículo 10. Exatamente, e até o detalhe do rio Eufrates secando em Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Sim. Isso simboliza a retirada do apoio, do suporte da Babilônia espiritual. E, historicamente, a Babilônia literal foi conquistada justamente quando desviaram o curso do Eufrates para poder entrar na cidade. Que incrível essa conexão histórica e profética. E aí surge Ciro, né? Um rei persa, um gentil, que Deus chama de ungido, de Mashiach, lá em Isaías 45, versículo 1. Como a gente entende isso? É fascinante. Ciro funciona como um tipo de Cristo, sabe? O verdadeiro libertador. Deus escolheu, mesmo ele sendo pagão, para cumprir um propósito específico: libertar os judeus do cativeiro.
O decreto dele permitiu a volta para Judá. Sim, está registrado em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Ele não só permite a volta, mas autoriza a reconstrução do templo. E tem uma frase-chave no decreto, no versículo 23. Qual frase? Ele diz: quem há entre vós de todo o seu povo, suba. Esse chamado para subir de Babilônia para Jerusalém é uma sombra daquele chamado final de Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Entendi. Sair da confusão espiritual e voltar para a adoração verdadeira? Uau! Exato. É o chamado para restauração. Então, juntando tudo isso, Jonas, Babilônia, Ciro, o que tudo isso significa para a gente hoje, na prática? Bom, acho que a gente pode tirar algumas lições bem claras, né? Primeiro, a urgência da missão. Assim como Jonas foi para Nínive e Apocalipse 14:6 fala do evangelho pregado a cada nação, tribo, língua e povo. A missão é global. Isso. Segundo, a necessidade de discernimento espiritual. Como Daniel lá em Babilônia, a gente precisa entender os tempos e permanecer fiel no meio da confusão. Discernimento é chave. Terceiro, confiar na libertação de Deus. Ele usou Ciro, um pagão, ele pode usar meios inesperados para livrar seu povo. Confiança na providência. E quarto, o chamado constante para se separar espiritualmente da Babilônia moderna, dos sistemas e ideias que vão contra Deus. Separação espiritual. Faz todo sentido. Resumindo então, Jonas nos lembra da missão, Babilônia do juízo certo sobre o mal e Ciro da certeza da libertação que Deus traz. São mesmo imagens do fim para nos guiar. Perfeito. E aquela declaração de Jonas, né? Temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, continua sendo a base de tudo. A base da nossa fé e do nosso testemunho. E fica a reflexão, né? Como esses padrões, proclamação, juízo, libertação, podem estar acontecendo hoje, ao nosso redor. O que significa se preparar de verdade à luz dessas histórias? Uma pergunta excelente para a gente pensar durante a semana. E falando em se preparar, queremos reforçar o convite para participar do RSPS, lendo hoje Êxodo capítulo 16. Descobrir mais sobre o maná, a provisão diária de Deus. Isso. E se essa nossa conversa, essa análise ajudou no seu estudo, por favor deixe o seu curtir, compartilhe com amigos, com a família. O nosso maior objetivo é que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Espalhar a palavra é a missão. Exatamente. E, claro, se inscrevam aqui no Pode Crer na Bíblia para a gente continuar estudando a Bíblia juntos e crescendo na fé. Isso aí. Lembrem-se, o foco é levar a mensagem. Fiquem com Deus e até a nossa próxima análise. Até a próxima.